No dia 29 de junho, nós vamos fazer o lançamento do CD da Priscila, para a glória do Senhor. E é desejo dela, como tua irmã em Cristo, que você possa oferecer a Deus o louvor. Para muitos aqui, talvez sacrificando, porque a quarta-feira eu sei que é um tempo muito difícil para muitos aqui frequentarem. Mas talvez você, por favor, colocar na sua agenda o dia 29. É uma grande conquista para essa família. E ela queria muito que esse lançamento fosse feito aqui à imagem. Então a gente separou dia 29 de junho, quarta-feira, para a gente oferecer a Deus essa celebração de louvor, de adoração, por essa conquista desde os 4 anos, louvando e agradecendo ao Senhor através da sua voz. Graça e paz. Eu queria que vocês se colocassem em pé. Eu senti falta de abraços que você não deu, então vire para trás e dê um abraço, ou então cumprimente e diga: Deus abençoe sua vida, irmão. Deus abençoe sua casa, irmã. Vamos encher esse lugar também dos abraços que eu senti falta. Diga à pessoa que está à frente lá: Deus abençoe a sua vida. O Senhor te visite com graça. Sejam todos muito bem-vindos, como disse o pastor Samuel. Pode se sentar. Não sei, eu sinto muita falta disso, de Deus expressando a sua comunhão. No mês de maio, o Ministério Pastoral da IBAGE pensou na família e pensou também numa crescente que a gente vem ministrando sobre os frutos de uma vida que conheceu a Jesus. Você não pode, de maneira alguma, aceitar que a sua vida seja infrutífera depois de ter conhecido Jesus Cristo. Jesus Cristo, Ele não é, e eu tenho batido nessa tecla desde a minha formatura no seminário, em todas as oportunidades. Jesus não é apenas admirável, não é, porque muitos o admiram, muitos são fã dele. Eu já li vários livros em que pessoas que não têm um compromisso com ele declaram em seus livros, em suas falas, uma admiração pela sua ideologia. Jesus não é só isso. Jesus é mais do que isso. Por isso, ao conhecê-lo, a gente se sente completo. A gente se sente frutífero. Não havia nada em mim além de habilidades, talvez técnicas e profissionais, a serem oferecidas. Mas depois que eu conheci, eu posso oferecer frutos por tê-lo em minha vida. Frutos do caráter dele, do poder dele, da obra que ele realizou. E isso ele deseja que você também possa viver. A gente vive nos nossos domingos na expectativa de que Deus fale ao nosso coração. Mas eu queria te lembrar que a adoração é 24 horas por dia, 7 dias por semana, como ministrou o pastor Samuel. Nós celebramos com a vida. A vida é uma celebração. Nunca se esqueça disso, porque aí você vai se sentir desafiado a amanhã, quando se levantar e se preparar para ir trabalhar, que você está celebrando Cristo, o Cristo morto e ressurreto, que venceu a morte e deu sentido e razão à tua vida. Eu gosto muito da história. Eu queria ter feito uma faculdade de história. Se Deus me permitir, eu ainda espero um dia fazer essa faculdade. A história para mim é muito especial. A história da vida da gente, ela tem ingredientes para nos ajudar a enxergar possibilidades no presente e uma gestão do futuro. Por isso, quando a gente olha para o passado, a gente enxerga algumas descobertas e obras que podem lançar luz sobre frutos ou obras que se desdobraram. Você precisa me ajudar, Lucas. Quando eu fizer assim, por favor, você muda. Por exemplo, historicamente, pode dar um. Historicamente, Alexandre Graham Bell, ele é tido como o revolucionário da área
da comunicação, porque ele recebeu um invento de um italiano. Isso em 2002 foi declarado historicamente que ele não foi o inventor primariamente e originalmente do telefone, mas ele comprou uma invenção e aí a tornou difundida, deu a ela a sua marca. Mas sua obra, seu esforço de vida fez com que hoje a tecnologia se tornasse tão presente na vida humana. Estava lendo assistindo essa semana uma reportagem da extinção dos orelhões, que nos Estados Unidos e na Europa já estão retirando todas as cabines telefônicas de orelhão das ruas. A gente fez com que o celular levasse à extinção. Quem é aqui do tempo das fichas, que comprava as fichas? Irmãos, eu também, olha quantos velhinhos. Meus filhos não sabem o que é isso. Irmãos, eu namorei a Andréia, nós ficamos noivos à distância, a Andréia em Volta Redonda e eu aqui, e eu comprava, irmãos, centenas daquelas fichas na praça, aqui em São José dos Campos. E a gente só ouvia isso, né? Estou falando com ela, já ia caindo. Acabou isso. A obra de toda a sua vida, ele não está mais entre nós, já morreu em 1870, ele já se foi, mas a sua obra continua produzindo frutos entre nós. Existe uma outra descoberta, isso em 1870, e aí você tem a teoria da relatividade em 1905 com Albert Einstein. Albert Einstein, se você gosta da biografia dele, eu já li, interessante demais, esse judeu que tinha no fundo de sua alma um temor por Deus, Deus de Abraão. Ele descobre através de cálculos científicos a teoria da relatividade, faz um boom, né? A partir disso se desenvolve vários raciocínios e várias ciências, como a física se desdobra através da teoria da relatividade, mas a compreensão para o espaço, para o estudo do espacial foi muito relevante a partir da teoria em 1905 de Albert Einstein. Morreu, mas até hoje sua descoberta e sua obra tem frutos, se desdobra ainda em produto. A gente ainda se lembra e se recorda dele. Existe uma outra marca histórica que é de 1900, com Alexander Fleming. Ele descobre a penicilina, 1930, se eu não estiver enganado. E é da penicilina que a gente tem, por causa da guerra, a possibilidade das curas. Morria muita gente por causa das infecções. Ele se foi, talvez ele não tenha noção da contribuição de sua descoberta, de anos de vida que ele dedicou ao desenvolvimento de uma cura para as infecções, para as bactérias. A sua vida ainda gerou frutos para nós até hoje. Nossos filhos que recebem antibióticos por causa do constante embate da vida por meio dos vírus, a Jo pode dizer isso muito bem, tem a ver com o Fleming. E aí tem uma outra descoberta, e você vê como vai se desdobrando. Pode dar um clique, Lucas. Não sei quantos acreditam, eu nem vou fazer essa pergunta absurda aqui na igreja, mas eu me lembro de ter ministrado uma vez um sermão que usava como pano de fundo a ida do homem à lua. E ao final do culto, duas irmãs vieram e disseram: pastor, eu te respeito muito, mas você pregou uma grande mentira, o homem nunca foi à lua. Eu respeitei, embora exista essa teoria muito forte pela internet, dita depois do Google: o homem não foi à lua. Isso aí é um montão de documentário, porque essa bandeira, por exemplo, não poderia estar sendo abanada, porque não existe vento no espaço. Então existe uma teoria enorme de que aquilo ali foi um filme. Mas vamos entender que sim, que no dia 20 de julho de 1969, um ano importante para a história da humanidade, é porque é o ano que eu nasci.
Foi da tecnologia aeroespacial que se desenvolveu, por exemplo, vários materiais e roupas que hoje nós utilizamos. Foi a partir do homem pisando na Lua que o ser humano conseguiu perceber a grandeza de sua mente, das possibilidades. Eu vejo isso tudo como permissão divina. O que eu queria dizer com isso? Que a história humana, ela nos permite lidar com obras dos homens que geram frutos. Podia aqui passar a noite inteira demonstrando que pessoas se esforçaram por algo que trouxe frutos para a humanidade, para a posteridade. Depois de sua morte, estamos ainda falando deles. Mas é claro que o meu foco não é sobre Albert Einstein, sobre Collins, Armstrong ou Aldrin, não é sobre eles, não é sobre Fleming que eu quero falar nessa noite, porque suas descobertas, suas invenções, suas grandes conquistas, elas pararam no âmbito da vida mortal. Eu queria muito mais lembrar e levar vocês à compreensão de um outro homem, um homem que andou na Palestina. Essa é uma foto do Monte do Calvário, onde Cristo foi crucificado. Hoje, é esse o monte, para quem vai visitar Israel, que vai percebê-lo. É um monte onde há uma grande possibilidade de ser um Monte Gólgota, onde Jesus, fora de Jerusalém, foi levantado em uma cruz. Aí sim, essa obra de alguém que foi erguido, alguém que doou a sua vida, tem desdobramentos não apenas para a vida humana. Eu não experimentarei apenas nesta vida humana os efeitos frutíferos do que Cristo fez. Na eternidade você não precisará da teoria da relatividade. Na eternidade você não precisará se preocupar com antibióticos, com penicilina. Na eternidade, irmãos, você não precisará se importar com o fato da grandeza do homem ter ido à lua, porque você pisará em ruas de ouro. Na eternidade a gente não vai precisar se preocupar com comunicação, com celulares. Alguns dirão amém, glória a Deus, pastor. E aí, quando um homem vai à cruz por amor a cada um de nós, ele realiza um feito que repercute para a eternidade. Eu queria tanto, com o estudo que Deus me permitiu fazer da palavra dele, encher tanto o teu coração quanto minha mente e meu coração foram cheios da percepção de que eu usufruo, eu experimento, eu vivo hoje os frutos da cruz de Cristo. Dá mais um clique para mim, Lucas. Eu fiquei pensando no logotipo que o pastor Samuel desenvolveu para a imagem, que é uma cruz em forma de árvore, né? Se vocês se recordarem, essa cruz, vou usar esse negocinho para ver se vai dar certo. Ok. Essa cruz, ela na verdade, ela tem uma ideia de árvore. E essas folhas somos nós. A cruz de Cristo trouxe a realidade da esperança. Por isso a gente canta: te louvarei, não importam as circunstâncias, por mais difíceis que sejam, e cada um de nós as enfrentará. Por mais trágicas que sejam, nós as experimentaremos. Não importam as circunstâncias, Senhor, Tu és digno de ser louvado apesar delas. Essa cruz, um dia, esteve naquele lugar físico que eu mostrei para vocês, geográfico. E aí eu fiquei pensando na cruz sendo fincada terra dentro. Vocês se lembram? Assistiram alguns filmes já? A cruz, ela é colocada sobre um buraco aberto na terra. E eu falei: Deus, é verdade, é como se fosse uma árvore, e teu filho foi o fruto oferecido de uma obra tão linda de amor que o Senhor ministrou a favor da humanidade. Cada ser humano, seja brasileiro, seja egípcio, afegão, seja entre os povos escandinavos, todos eles, americanos, índios, todos eles
foram pensados por Ti, quando Teu Filho, numa cruz fincada sobre a terra, trouxe a salvação para todos, todas, gente de toda a realidade, veio a conhecer a esperança que há em Cristo. Mesmo que não tenha um celular, mesmo que não tenha um remédio para a sua doença, mesmo que não saiba nada da teoria da relatividade, a gente tem a salvação gratuita à disposição de cada um de nós. Por isso eu queria me unir com você a Paulo, que escreve a igreja na Galácia, aos Gálatas, capítulo 6. Venham comigo para esse texto tão gostoso. Vou falar nessa noite sobre os frutos da cruz de Cristo. Carta de Paulo aos crentes da Galácia, uma região na Grécia, em Roma, capítulo de número 6, a partir do versículo de número 14. Diz assim a palavra do Senhor: do teu amor. Ou você pode dizer: Senhor, me perdoe, porque eu tenho instigado ainda mais a violência, eu tenho instigado algumas pessoas contra as outras. Nessa noite eu revi o conceito da cruz de Cristo. Pai, eu quero produzir o amor. Pai, obrigado pela vida que me enche de esperança. Ore agora e agradeça a Deus. E ore também por aqueles que estão aqui entre nós, para o convite que eu vou fazer nesta noite. Ora, a você que veio aqui esta noite, mas que ainda não entregou a sua vida a Jesus Cristo, Ele não é seu Senhor, Ele não é dono da sua vida. Eu queria dar a você uma única oportunidade. Eu não sou pastor de ficar muito tempo oferecendo aquilo que é tão valioso, mas você precisa fazer uma coisa nessa noite antes de ir embora. Não tem ninguém olhando para você, então não permita que a timidez impeça você de tomar a decisão mais importante da tua vida. Eu não vou mandar você vir aqui à frente, mas você precisa fazer uma coisa que eu fiz aos 11 anos de idade. Você precisa levantar a sua mão dizendo: pastor, eu entendi tudo que você disse, e eu quero nesse ato entregar a minha vida para Jesus, porque Jesus está aqui e Ele quer receber agora a entrega voluntária do seu coração. Alguém? Apenas levante a sua mão e abaixe. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, querido. Deus abençoe. Deus abençoe lá atrás. Deus abençoe. Há mais alguém que quer entregar a sua vida para Jesus? Levante a sua mão e abaixe. Para Jesus é suficiente. Há mais alguém? Amém. Pai, a gente tem noção exata, histórica, do valor da descoberta da teoria da relatividade. A gente tem consciência de que os homens que foram à Lua contribuíram significativamente para o desenvolvimento da tecnologia do mundo inteiro. A gente tem consciência de que a descoberta da penicilina, Deus trouxe um grande impacto positivo, Deus, no combate às doenças. Mas quando nós olhamos para Teu Filho, Pai, todas essas grandes descobertas, elas se tornam tão pequenas. Porque, Deus, o Teu Filho, ao ir à cruz por amor a cada um de nós, Ele nos trouxe benefícios que nós desfrutaremos até a eternidade, não apenas durante a vida aqui na terra. E aí, Pai, isso torna tão grandioso a obra do Teu Filho por cada um de nós. Teus filhos, Pai e filhas, fizeram orações a Ti agora, particulares, pessoais. O Senhor as recebeu. Talvez alguns deles, como eu, Pai, reconhecemos que não temos perdoado como deveríamos, já que temos Teu Filho em nós. Não temos amado como deveríamos, já que Teu Filho está em nós. E nós, ó Deus, oramos pedindo que o Senhor nos torne frutíferos, Pai. Que esses frutos da cruz
sejam percebidos na nossa vida o perdão, o amor e a vida. Mas Pai, eu quero te engrandecer e te louvar, porque existem pessoas que entregaram suas vidas a Ti agora nessa noite. Elas entenderam que é Teu Filho quem dá sentido para a existência, que traz propósito de vida. Ó Pai, confirma a decisão de cada um deles esta noite e nos próximos dias, que haja paz em seus corações. E a nós, Paizinho, daqui a pouco essas luzes serão apagadas, os instrumentos serão desligados, e tudo que nós te pedimos é que o Senhor venha conosco e nos ajude a enfrentar essa semana plenamente confiantes, ó Deus, na Tua graça, no Teu amor, no Teu perdão e na Tua vida sobre nós. Que o Teu amor, Pai, a graça de Teu Filho, o conforto e o poder do Teu Espírito sejam sobre cada um de nós, sobre todo o Teu povo espalhado pela face da terra, em nome de Cristo Jesus, que todos digam amém. Amém. Antes de você sair, no balcão da recepção, quem fez a inscrição para o jantar de namorados pode pegar o seu convite e também acertar o jantar, ok? Quem não pegou e o caldo do dia 18 de junho, é isso, né, Laine? Do Dia das Mulheres. Vão em paz, despeça das pessoas aí ao teu lado. Tem cantina dos adolescentes no corredor. Deus abençoe, que a sua família seja cheia da graça de Deus e a sua semana também. Quanto a mim, não permita, Deus, que eu me gabe de coisa alguma, a não ser da cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Por causa dessa cruz, meu interesse por todas as coisas atraentes do mundo já foi morto há muito tempo. E o interesse do mundo em mim também há muito está morto. Não faz diferença nenhuma agora se fomos circuncidados ou não. O que vale é se fomos realmente mudados em pessoas novas. Que a paz e a misericórdia de Deus sejam com todos vocês que vivem por essa norma, e com todos quantos em toda parte pertencem realmente ao povo de Deus. Daqui por diante, ninguém procure discutir comigo sobre estas coisas, pois eu carrego em meu corpo as cicatrizes de Jesus. Queridos irmãos, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Amém. Essa palavra significa, isso é verdade, que assim seja. Orem comigo. Cantamos tanto a cruz, Pai, nessa celebração, e ela de verdade, para nós, representa o símbolo de uma obra perfeita, plena, uma obra incomparável. Jamais, em momento algum da história, a humanidade será capaz de experimentar o amor dessa forma, um amor de entrega total. Alguém que não morreu contra a sua própria vontade, mas antes se entregou por amor, se entregou consciente, obediente. E por causa dessa atitude do Teu Filho, Pai, é que esta reunião, esse encontro, essa celebração é possível. Ó Deus, nos demonstre a partir da compreensão da Tua palavra, por favor, Senhor, nos faça compreender os frutos que Teu Filho fez chegar à vida de cada um de nós, para que possamos imitá-lo, para que possamos também gerar frutos através, ó Deus, da nossa vida, em nome de Cristo Jesus. Que todos digam amém. Amém. São 3 os frutos para os quais o apóstolo Paulo está ministrando, ter recebido como impacto sobre sua vida a partir da cruz de Jesus Cristo. O primeiro deles é esse. É especial que você compreenda que quando a cruz foi erguida no Gólgota, ela foi encharcada de ódio. Ela não foi erguida debaixo de graça. Ela não foi erguida em um ambiente amoroso. Havia muito ódio naquele monte. Havia ódio no julgamento de Jesus. Havia tanto ódio, sobrava tanto ódio pelo olhar das pessoas, que Pôncio Pilatos, um governador de César,
ele chegou ao ponto de, por causa da sua esposa, que teve sonhos durante a noite a respeito de Jesus, e sua esposa diz para ele: olha, eu não sei, cuidado com o caso desse Galileu. Ele diz: mas por quê? A noite inteira eu tive sonhos com ele. E acredito que foi esse o incômodo gerado no coração de Pôncio Pilatos, embora isso fosse uma tradição e comum em Israel, de na Páscoa soltar um prisioneiro, mas não da troca. Historicamente, o que Pôncio Pilatos inovou foi a troca. Se realmente se perguntava à multidão, mas não se trocava por um outro, não se colocava um condenado no lugar de um liberto. O que era tradição em Israel era, na Páscoa, você soltar um prisioneiro, mas era o povo que às vezes apontava quem. No caso desse, Pôncio Pilatos, ele faz uma troca, tão incomodado pelo ódio das pessoas em relação a Jesus. O brilhante dessa história da cruz, que cerca o julgamento, é que Pôncio Pilatos diz para ele: você não vai pedir nada para mim? Você não vê que eu tenho autoridade para te libertar? A Jesus ele falou muito pouco durante o seu julgamento, para cumprir a profecia de Isaías 53, em que ele, como uma ovelha muda, vai ser levado à cruz por amor a cada um de nós. Mas ele abre a sua boca nesse momento e diz: olha, você não entende nada. Toda a tua autoridade, ela foi dada por Deus para esse momento. E Jesus volta a se calar. Então Pilatos oferece: olha, é oportuno soltar um prisioneiro. Quem vocês querem? Nós queremos Barrabás. E aí vocês querem Barrabás ou Jesus? Quem que eu solto? Solte Barrabás. Mas esse aqui não fez nada. Mas nós queremos o assassino. Crucifiquem esse aí. Havia tanto ódio que as pessoas calaram Pôncio Pilatos com uma palavra de ordem: crucificam, crucificam. Por isso, a cruz encharcada de ódio, não apenas do sangue inocente de Jesus Cristo, ela ofereceu o produto do fruto do seu amor. Havia tanto amor em Cristo, tanto amor, que durante a sua prisão, apóstolo Pedro, para defendê-lo, saca a sua espada e acerta a orelha de um soldado romano que foi prender Jesus, chamado Malco, e a orelha dele é decepada. Há tanto amor em Jesus num ambiente de ódio, que Jesus, ele diz: Pedro, você está andando comigo há 3 anos, e você não entendeu ainda que eu não partilho desse tipo de atitude, Pedro? E aí Jesus pega a orelha do Malco. Eu fico imaginando esse momento, irmãos. Está sendo preso, há muito ódio no olhar dos soldados. Aí Jesus pega a orelha e coloca de volta na cabeça de Malco. Jesus deve ter falado: filho, tua orelha está restituída. Aí Jesus ajuda para que ele se levante e diz: pode me prender. Isso é amor. Isso é amor. O fruto da obra de Cristo na cruz, ela é a contrapartida para o ódio. Eu nunca vi, e estou assustado, e falei com o André essa semana: amor, eu não consigo compreender esse ódio gratuito, partidário, político, entre as pessoas no Facebook. Quanto ódio, irmãos, quanto ódio gratuito. Se alguém arrisca dizer alguma coisa sobre um partido, centenas de comentários condenando a morte. Não foi isso que o nosso Senhor Jesus Cristo nos deixou como fruto. Às vezes nosso ambiente doméstico, nosso ambiente de casa, é um ambiente que nós permitimos que seja gerado ódio, a vingança. Não foi isso, irmãos, que Ele nos ensinou. Ele nos ensinou o contrário. Onde for encharcado de ódio, você chegue com a minha verdade e produza o amor, porque o amor que liberta é o amor, segundo o apóstolo Paulo em 1 Coríntios 13, que das virtudes é a excelente. No final fica fé, esperança e amor, mas a maior delas é o amor. Em primeira carta de João
Deus se apresenta como o próprio amor, porque Deus é o amor. A cruz encharcada de ódio não foi potencializada no seu ódio. Na verdade, o amor de Cristo, como fruto que emana da cruz, destruiu o ódio. Por isso é que um soldado no final da crucificação, ele diz: verdadeiramente, este homem era o Filho de Deus. Não houve tempo para ele ir para casa refletir sobre tudo o que houve. A reflexão foi no próprio Monte do Calvário. Ele diz: não é possível que o ódio tenha sido dissipado, destruído com tamanha força. Realmente ele era o próprio amor. Há muito tempo atrás eu li uma poesia, e a poesia era muito forte e me fez chorar. Eu não a encontrei, mas muitos dos versos ficaram na minha memória. E o poeta dizia que ele não conseguia compreender porque sob as mãos que tanto se estenderam para curar, fizeram pregos chegar. Porque sobre os pés que tão velozes foi ao socorro do abatido, eles conseguiram com ódio fincá-lo sobre o madeiro. Ele não conseguia entender, descrevia o poeta, porque sobre o peito que bateu um coração de tamanho amor, transpassaram com uma lança, sobre a cabeça que pensou bons pensamentos a respeito do homem, fizeram chegar uma coroa de escárnio e espinho. Por quê? E a poesia não tinha resposta. Para que talvez, eu vou arriscar hoje, pudéssemos difundir este amor, irmãos, pudéssemos permitir que da nossa vida ele fosse canalizado para alguém abatido, para alguém que não tem esperança, para alguém cujo coração está num ódio para vingança, por ter sido maltratado, magoado, ferido. A obra de Cristo na cruz tem um fruto com um efeito. Esse efeito é o amor sobre o ódio. Eu sei que talvez muitos aqui trazem consigo uma mágoa que domina, um ódio, um desejo de se vingar. Eu queria dizer a você que esta é uma noite para Deus libertar você disso. O Filho de Deus foi à cruz, e os frutos dessa cruz ensanguentada, encharcada de ódio, foi o seu amor. O amor não é apenas o antônimo de ódio, é a única força capaz de destruí-lo. Ame, irmãos, ame sem limites, ame genuinamente, ame livremente, ame de graça, ame o abatido de perto e de longe, ame o caído para levantá-lo, ame o desencorajado, ame seus filhos, ame sua esposa, seu esposo, ame seus pais, ame seus vizinhos, ame o mendigo caído na marginal, ame o mendigo que mora debaixo do viaduto, o esquecido do asilo, ame a criança que não foi adotada, ame, e na medida do seu amor, nós estaremos pregando Jesus Cristo. O fruto da cruz é o fruto que cada um de nós é desafiado a viver. Lute para que o ódio seja destruído pelo amor. Segundo lugar, não apenas a cruz encharcada de ódio foi destruída pelo fruto do amor, mas a cruz erguida na rebelião produziu o fruto do perdão. Apóstolo Paulo diz que eles, se tem que se orgulhar de alguma coisa, a palavra gabar é que se eu tenho que dizer de alguma coisa com muito entusiasmo e alegria, eu direi a respeito da cruz de Jesus Cristo, porque por causa desta cruz, o meu interesse por todas as coisas atraentes do mundo já foi morto há muito tempo. E aí, aqui a ressalva de Paulo: e o mundo não se interessa mais por mim. Ele diz: e por causa da cruz de Cristo que eu abracei, o mundo perdeu seu interesse em mim. Eu acho isso aqui extraordinário, essa declaração paulina, porque a prisão de Jesus Cristo, encharcada de ódio,
ela também foi erguida a sua cruz em meio ao pecado do coração humano, a rebelião contra Deus, o ódio contra o Senhor. Os profetas haviam dito que ele seria ferido, seria rejeitado pelos homens. Os profetas disseram isso, mas nós não sabíamos, nós que estamos do outro lado do Novo Testamento, nós que o recebemos agora completo, nós não sabíamos que seria com uma rebelião tão grande. Os apóstolos o abandonam durante sua prisão, Pedro o nega durante o seu julgamento. Na descrição do Calvário nós só encontramos João. Não existe um outro apóstolo durante o processo de crucificação. Dos 12, Judas havia se enforcado. Dos 11, só um está com o mestre no momento mais terrível de sua vida. A cruz erguida na rebelião produz perdão. Jesus disse o ladrão crucificado ao seu lado: Jesus, se você realmente é quem diz ser, saia dessa cruz com o poder que você diz ter. Salve-se a si mesmo e depois salve a nós também. O outro não se contém com tamanha rebelião. Que pecado! Você não teme a Deus estando com ele debaixo, com ele na mesma condenação? Disse o outro ladrão. Nós estamos aqui porque merecemos, mas ele, como você é incrédulo. Aí Jesus se volta para aquele e diz: você vai estar comigo hoje no paraíso. Vamos entrar juntos no paraíso. Num ambiente de rebelião, o perdão precisa sobreabundar. Quando Jesus ele é erguido, ele vê bem debaixo de si os soldados sorteando suas roupas. Você consegue imaginar uma cena dessa? Ele tem mãos e pés agora presos por cravos, por pregos. Ele está ensanguentado, não comeu a noite inteira, apanhou a noite inteira, perdeu muito sangue. Ele olha para os soldados que estão sorteando, estão fazendo piada de seu manto, como se houvesse um valor em seu manto por ser real. Se ele é rei, o manto dele tem um valor. Vamos aqui apostar quem fica com o manto do rei crucificado. Sabe o que Jesus faz, irmãos? Em meio àquela rebelião, gente com olhos cheios de blasfêmia, cuspindo quando olham para ele. Sabe o que Jesus faz? Pai, eles não sabem o que fazem, perdoa-os. Não é só o amor que destrói, o ódio, mas o perdão é capaz de destruir a rebelião. A rebelião de um filho que deixa a fazenda e pede ao pai: me dê a parte da herança, porque acredito que ao me aventurar pelo mundo encontrarei alegria que não tenho mais com você, pai. E o filho vai, se aventura no processo de rebelião enorme, conhece todos os prazeres, cai em si e diz: e agora? Para onde eu vou? E só vem a fazenda na cabeça dele, só vem o pai doce, o pai amoroso em sua mente. E ele diz: eu preciso voltar. Mas como eu vou voltar? Meu coração se rebelou tanto contra o meu pai, eu desprezei o seu amor, eu joguei na lama o seu respeito, a sua autoridade, vendi um anel para poder comer um pão com mortandela. E só vem a cabeça dele: há perdão no coração do pai, há perdão no coração do pai. Ele enche o seu peito de esperança e volta para casa. Ao voltar para casa, vocês conhecem a história linda de Lucas 15. Ele vê o pai vindo ao encontro da rebelião com o seu perdão. Ele abraça apertado o filho, enche o filho de beijo. A rebelião é destruída. Pai, eu não posso ser filho, eu tenho que ser empregado, pai. Você é meu filho, traga um anel, tragam roupas, calcem meu filho. Isso é perdão. Quando o nosso ambiente doméstico, familiar,
nós permitimos que a rebelião nos bastidores seja mantida. Não há como o fruto da cruz de Cristo prevalecer. Vejo o tempo todo eu disputando com a Andréia o favor dos filhos, ou a atenção deles. Vejo meus filhos disputando entre si. Vejo os pais disputando a atenção dos filhos. Isso é um ambiente, e eu digo para a Andréia e para os meus filhos sempre, nós precisamos destruir qualquer tipo de rebelião entre nós, de disputa, de competitividade. Vamos nos perdoar, que o nosso lar seja um lugar de perdão. O ar de revolta no Gólgota estava tão denso que só o perdão pôde dissipá-lo. Só o perdão. Você veio aqui essa noite e o pregador está dizendo algo que para você já é um conhecimento corriqueiro. Falar sobre perdão na igreja é algo que você já ouve há muito tempo, mas talvez falte você produzir esse fruto. Uma coisa é produzir o que uma árvore dê. Eu conheço um pé de goiaba, eu conheço uma mangueira, conheço um pé de jambo, conheço uma laranjeira. Uma coisa é você conhecer o pé, outra coisa é você produzir o fruto. Se Cristo está sobre sua vida, o fruto do perdão precisa ser liberado, precisa ser visível, por mais que isso seja difícil para você. Perdoar os que já te magoaram, os que te magoaram hoje, os que vão te magoar na frente. Perdoar. O ar de revolta só pode ser destruído pelo perdão. Por isso aqui, você que veio essa noite pela primeira vez, e talvez você tenha uma religião, mas talvez você nunca tenha ouvido que da parte de Deus, a sua vida, ela precise receber o perdão que liberta, para poder ter uma relação com Ele. Por isso é que Jesus diz a todos quantos estão diante de si ali na cruz: Pai, é preciso que o Senhor agora faça chegar até o coração de cada um deles o teu perdão. Porque se não houver o perdão, Pai, não há paz, não há graça, não há alegria entre nós. Por último, há 2000 anos atrás, a cruz, vencida pela morte, produziu o fruto da vida. Eu já disse aqui à igreja que de toda a teologia que eu já estudei e estudo até hoje, ninguém consegue compreender a morte de Deus. Ninguém consegue. Como Deus poderia ter morrido? Isso dá um nó na cabeça da gente. A gente sabe que Ele se tornou gente como nós. Ele não foi gerado em Maria, Ele é eterno. A Bíblia fala de Gênesis e Apocalipse que Maria só recebeu o fruto do Espírito em seu ventre. Ele não foi concebido em Maria. Ele é eterno. Como o eterno que entra na vida humana mortal, na cruz pudesse ter experimentado a morte. Esse foi o momento que Ele viveu por cada um de nós. A cruz também selou a morte daquele que amou, que perdoou. A Bíblia diz que a morte é consequência do pecado, é o salário para quem peca. Mas Ele não pecou. Mas Ele experimentou a morte, porque se um grão cair na terra e morrer, Ele já ensinou isso, vai trazer vida, vai frutificar. Por isso é que nós precisamos nessa noite, 15 de maio de 2016, voltar para nossa casa cheios da vida dele. Às vezes nós permitimos que a decepção nos domine. Às vezes nós permitimos que a deslealdade cometida por alguém nos domine. Às vezes nós permitimos que uma crítica a um sonho o coloque na sepultura. Nós precisamos hoje nos enchermos desta vida que Ele nos prometeu.
João 10,10 ele disse que esta vida é uma vida abundante. Abundar significa transbordar. Quem olha para você vê realmente esta vida emanando de você, ou vê uma vida prostrada, uma vida tomada pelo desespero. E nunca eu vi um momento de tamanha tensão econômica como nós estamos vivendo no Brasil. Difícil. Orei com um irmão essa semana que está vivendo esse momento delicado na sua vida, mas foi tão bom ouvir dele ao final: pastor, mas eu creio que Deus está no controle, Ele tem cuidado da minha família. Eu falei: é isso mesmo, irmão, é isso. Quando as coisas mais apertarem, nós vamos lembrar da vida dele que está em nós. Por isso o apóstolo Paulo vai dizer: não me incomodem, porque agora não importa mais se você foi circuncidado ou não. Versículo 15. Não importa se você guarda ou não a lei mosaica, se você participa da festa de Pentecoste. Não importa isso. O que importa é se realmente você se tornou uma nova pessoa. O que importa é se a vida dele agora é percebida na tua vida. E só o autor da vida poderia destruir a morte. E você sabe o final da história. No domingo, às 6 horas da manhã, mulheres vão ao seu sepulcro e o anjo diz: o que vocês estão fazendo aqui? Então nós viemos, como costume judaico, colocar perfume sobre o corpo daqueles que a gente ama, para que o cheiro da decomposição seja retardado. Ele disse: vocês estão erradas. Como vocês procuram entre os mortos aquele que vive? O coração delas, elas deixam perfume cair no chão. O coração delas de luta é tomado por uma alegria intensa. Elas correm até Pedro e os apóstolos que estão dentro de uma casa fechada com medo dos romanos e diz: olha, o mestre cumpriu a sua promessa. O que? Ele vive. E os apóstolos, cheios de curiosidade, Pedro diz: eu só acredito no seu. Ele corre para o sepulcro e vê também o sepulcro vazio. E aí volta, e aí se tranca de novo, e Jesus aparece no meio deles e diz: paz seja com vocês. E começa o tempo da ministração do ressurreto. A cruz vencida pela morte produziu o fruto da vida. Às vezes, em um ambiente, irmãos, tomado pela morte, é preciso que nós cheguemos com a esperança da vida. E eu não sou daqueles para dizer para alguém para não chorar. Eu digo: chore por qualquer coisa. Até criança, se estiver chorando porque alguma coisa quebrou, eu digo: olha, pode chorar, porque é bom o choro, mas não se desespere. Chorar sim, desesperar não. A cruz, Lucas, a cruz, ela se tornou vazia. Por isso é que nós não temos um crucifixo aqui, porque nós acreditamos que Cristo não está mais nela. A cruz se tornou vazia para encher o mundo de significado. Por isso é que nós não trazemos o Cristo ainda pregado nela, porque agora nós deveríamos ter como símbolo máximo um sepulcro vazio, porque ele venceu a morte. Não temos mais um Cristo cheio de dor, mas um Cristo ressurreto e vencedor. Não temos mais um Cristo abatido, ensanguentado, mas um exaltado sobre o trono de Deus, assentado à destra de Deus e julgando o mundo. A cruz ficou vazia para encher sua vida de significado, irmão, de propósito, de sentido e de razão. Por isso é que nós vamos cantar. Nós vamos encher a nossa alma agora de toda a adoração a Deus. E a vocês que nos visitam hoje e que ainda não entregaram a sua vida a Jesus, eu quero, ao final dessa canção, dar uma oportunidade para você dizer: pastor, eu entendi a palavra desta noite e eu quero entregar a minha vida para Jesus. Quero dizer que a minha vida é dele. Quero dizer que eu quero oferecer o perdão que ele me oferece hoje para os meus pecados. Eu quero poder compartilhar a vida que hoje ele diz que entrega a mim. Ao final, eu queria dar a você essa oportunidade de entregar a sua vida a Jesus Cristo de Nazaré. Vamos ficar em pé, vamos cantar quebrantado por teu amor,
Tua graça, nós adoramos.